Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 38 a 44. Eu costumo falar o capítulo, os versículos e o evangelista que nós estamos meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa também, em outro momento, pegar essa passagem, ler, meditar e guardar também no seu coração. E vejam que esses versículos do 38 ao 44 que nós estamos ouvindo é como que um resumo de tudo que vem acontecendo com Jesus desde quando ele foi para a sinagoga de Nazaré e foi expulso depois de Nazaré, e ele veio para Cafarnaum. Ontem nós vimos ele ali na sinagoga de Cafarnaum e ele expulsou aquele demônio. E quando Jesus sai da sinagoga, ele vai direto para a casa de Pedro. A casa de Pedro, ela é vizinha da sinagoga. Então, para você entender melhor, é bem assim. Está a sinagoga, no meio a casa de Pedro, e do lado da casa de Pedro está ali o mar da Galileia. Então, depois de Jesus ter curado a sogra de Pedro, a fama dele começou a se espalhar. Porque agora Jesus estava curando pessoas, os demônios estavam sendo expulsos também das pessoas. Foram vários exorcismos que Jesus fez. E ali também nós vimos os demônios declarando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus os impedia de falar, porque quem deveria reconhecer Jesus como Deus seria nós, porque os demônios já o conheciam. E era preciso também que Jesus morresse na cruz. Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas ele precisava ainda pregar, anunciar a boa nova do reino de Deus. E aqui tem um detalhe nesta passagem do Evangelho que eu queria trazer como meditação para nós no dia de hoje. Aqui diz assim, no versículo 47, vejam só:
desculpe, corrigindo, o versículo 42 vai dizer assim: ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Então, Jesus está ali pregando, está curando as pessoas, os demônios estão sendo expulsos, e aí Jesus se retira para rezar. É importante que Jesus, ele não vivia num ativismo como muitas pessoas hoje que pregam o evangelho vivem. As pessoas querem mudar o mundo e acham que vão mudar o mundo com a força da palavra deles. Não, é preciso parar para rezar. O pregador do evangelho, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele precisa ter tempo para rezar. Não é que Jesus precisasse, porque ele é Deus, mas Jesus ele dá esse exemplo para que nós possamos também seguir, e são os santos padres que falam justamente isso. Então Jesus para um pouco para rezar, justamente ali na madrugada. Os outros evangelistas mostram que foi na madrugada, outros falam que Jesus se retirou para rezar no final da tarde, depois de ter feito todas as coisas, mas o importante é ter esse momento de oração, porque nós trabalhamos para Deus. São Paulo, na primeira leitura hoje, da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 3, do versículo 1 até o 9, São Paulo vai deixar isso bem claro, que nós trabalhamos para Deus. E como nós trabalhamos para Deus, nós precisamos estar com Ele, precisamos tomar muito cuidado para nós não entrarmos nesse grande ativismo de vivermos falando de Deus, mas não termos tempo para estar com Ele. Fala-se de Deus, mas não se conversa, não se fala com Ele. Então Jesus, ele dá essa parada, ele vai rezar, e interessante que as multidões o procuravam. As pessoas estavam procurando Jesus, estavam indo atrás de Jesus. Ainda mais, como eu falei, estava curando os doentes, expulsando os demônios. Então as pessoas estavam indo atrás dele, e é isso mesmo. Precisamos ir atrás de Jesus. É atrás de Jesus que nós devemos ir. Nós devemos procurá-lo. Nós precisamos estar com ele. Cuidado, você que é católico, para diante dos desesperos que você vai passando no dia a dia, você deixe de procurar Jesus para ir procurá-lo em outros lugares onde ele não está. Por exemplo, quantos católicos que no momento de desespero vão ali atrás de outras religiões. Nós somos católicos. Jesus mesmo diz lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, ele fala: vinde a mim, vós que estáis aflitos, vinde a mim, vós que estáis com peso nas costas, e eu os aliviarei. Então, é atrás de Jesus que nós devemos ir. Repito mais uma vez, muito cuidado, para você não estar indo buscar solução para os seus problemas em lugares onde o nome de Jesus não é proclamado, onde Jesus não é reconhecido como Deus. São meras orações lá que o pessoal faz, mas adorar a Deus, reconhecer Jesus como Senhor, não
ali não é reconhecido. Cuidado com as pessoas que vão atrás dessas pessoas que ficam benzendo com folha disso e com folha daquilo. Você está me entendendo? Nós somos católicos. Nós já reconhecemos, nós já sabemos que o nosso Deus é o Senhor, como está dizendo o refrão do Salmo 32 de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E este Senhor aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a Santíssima Trindade, que é um Deus em três pessoas, e nós vamos a Deus por meio da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio no meio de nós, ele se encarnou. E é ele que mostra para nós o caminho. Então aquela multidão estava indo atrás de Jesus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que infelizmente têm abandonado o Senhor e têm ido atrás da Umbanda, têm ido atrás do Candomblé, têm ido atrás desses lugares. Nós, como católicos, nós não precisamos ir nesses lugares. Os pagãos, os ateus, aqueles que não querem saber de Deus, se eles quiserem ir, eles podem ir. Mas nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ir atrás dos espíritas para ficar consultando e evocando os mortos. A Sagrada Escritura é condenável. Deus condena. Lá no livro do Deuteronômio, principalmente, lá está dizendo que nós não devemos consultar os espíritas. E ali nós vimos, mais uma vez eu estou dizendo, as pessoas estavam indo atrás de Jesus. E que bom que eles estavam indo atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. E é ali na Igreja Católica que nós encontramos Jesus. Jesus está presente no sacrário. Jesus está presente ali na Eucaristia. Jesus está presente no meio de nós. Quando nós nos reunimos e rezamos em nome dele. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Está compreendendo? É em nome de Jesus que nós estamos reunidos. Não é em nome de qualquer tipo de entidade que não é proclamada, que não é anunciada e que não está na Sagrada Escritura e que não está nos Evangelhos. Então nós não podemos nos reunir em nome de outra entidade qualquer. Nós nos reunimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós nos dirigimos. Você está compreendendo? E aí nós fazemos as nossas orações e graças a Deus nós temos os santos, a comunhão dos santos, que nós cremos na Igreja Católica, que eles já estão diante de Deus e nós pedimos a intercessão dos santos, para que os santos possam pedir a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo é feito em nome de nosso Senhor. Não tem cabimento nós nos reunirmos em nome de qualquer entidade de uma outra religião. Você compreendeu? Nós procuramos nosso Senhor Jesus Cristo, como todo aquele povo estava indo atrás dele, e é atrás dele que nós devemos ir. Só que aqui na continuação do Evangelho diz assim: as multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedi-lo de as deixar. As pessoas estavam tão empolgadas,
tão animadas, graças a Deus, com a presença de Jesus, que eles não queriam deixá-lo ir. Então, Jesus chega e fala, mas Jesus disse para eles, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Jesus foi enviado para nos redimir, para nos salvar, para abrir as portas do céu para nós. Mas era preciso que Jesus não ficasse somente ali na região de Cafarnaum, porque muitos outros povos estavam também precisando. Então veja, Jesus estava lá na Galileia e agora ele desce, passando pela Samaria, porque ele estava lá no norte, aí ele desce e vem cá para o sul, para a Judéia, que é o que está falando aqui. Porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. A Judéia, para você ter uma noção, na Judéia está Jerusalém, na Judéia está Belém, era nesses lugares. Estava em Karen, é nesses lugares que Jesus veio pregar também, porque aquelas pessoas, elas precisavam também encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, tem uma coisa que é interessante. Jesus, ele estava mostrando que para o pessoal ali de Cafarnaum, que os outros também precisavam dele. Uma vez que eles já tinham se encontrado com nosso Senhor, uma vez que eles já estavam e conheciam Jesus, Jesus agora vai em busca daqueles que ainda não o conhecia e que precisava também ter o encontro com ele. Que nós entendemos agora quando Jesus fala lá da parábola da ovelha perdida, que ele deixa aquelas ovelhas que estavam com ele, que já estavam ali, e ele vai em busca daquela que estava perdida. Jesus agora vai em busca das ovelhas que estão perdidas. Uma vez que as pessoas já conhecem nosso Senhor, é preciso ir ao encontro daquelas que ainda não o conhecem. É por isso que a igreja, ela envia os missionários. É por isso que aí na sua diocese, muitas vezes os padres, eles passam por uma espécie de rodízio. Você já percebeu? Às vezes você está lá com aquele padre que é muito bom, aquele padre já fez muitas coisas ali na sua paróquia, e as pessoas já estão todas firmes ali no caminho. Aí o bispo retira aquele padre e manda aquele padre para uma outra paróquia que estaria precisando também daquela evangelização e daquilo que daquele padre havia realizado naquela paróquia. E muitas vezes os paroquianos não entendem muito disso, não. Quando é um padre que eles não gostam, eles fazem até abaixo-assinado para tirar. Mas quando é um padre bom, quando o bispo então vê a necessidade também de um outro lugar, para que aquele sacerdote muito bom possa ir, as pessoas entram em conflitos, em briga, fazem abaixo-assinado e tudo mais. Mas é preciso compreender, meus irmãos,
que a mão de Deus, ela está ali. É preciso fazer também, embora não seja fácil para aquelas pessoas que já estão ali apegadas, que já gostam muito daquele padre. E aquele padre tem que ser remanejado. E isso é bem o que a primeira leitura está dizendo. Estava acontecendo isso também em Corinto. As pessoas dizendo, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Paulo. E aí aquela coisa toda. E aí São Paulo vai dizer Pedro, Paulo, Apolo não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então, se Deus ele faz crescer as pessoas na fé, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo naquele lugar, e agora Deus, por meio dos bispos, envia aquele sacerdote para uma outra paróquia, você precisa acreditar que aquele que está vindo, ele também vai semear, ele também vai realizar, porque quem faz a obra é Deus. E é justamente o que nós vimos no Evangelho. O pessoal não queria deixar que Jesus fosse, mas Jesus disse, eu preciso ir, porque foi para isso que eu vim. Então eu preciso ir agora para outros lugares, para que eu possa anunciar a boa nova. Rezemos, meus irmãos, pela igreja, rezemos pelos sacerdotes, rezemos para que nós possamos exercer bem a nossa missão, rezemos para que nós não sejamos apegados, porque Jesus também aqui não estava mostrando que ele não era apegado, então que nós não nos apeguemos às pessoas, que as pessoas também não se apeguem aos sacerdotes e que estejamos prontos para estes momentos onde o bispo transfere um padre de um lado para o outro para uma necessidade que aquela paróquia poderia estar vivendo. Mas rezemos para que Jesus seja o Senhor, que Jesus faça parte realmente da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.